Fala, Blas! Beleza? Mais um vídeo feito com sugestões de vocês. Eu já vou mostrar quem fez a sugestão. Mas antes, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas que no canal se não fez isso. E comentar. Os comentários de vocês é que me ajudam a construir o conteúdo, então é importante que vocês comentem, ok? Vamos ver quem fez a sugestão. Ela está sempre sugerindo aqui, quase sócia do canal, como eu falei. Deve ser o terceiro ou quarto vídeo que a Narayan, desculpa se a pronúncia não estiver certa, eu acho que é assim, me corrige aí nos comentários, participa aqui e sempre com boas ideias, então siga o exemplo e também deixe seu comentário aí para poder ajudar a trazer conteúdo que é relevante para você. E é por isso que hoje nós vamos falar do Versalong Biased. Eu também não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas de qualquer forma, é um fundo que para falar dele eu preciso falar de outro fundo junto. Eu já vou te explicar por quê. Antes, vamos entender o que é o fundo. O fundo principal. Você vai entender porque eu estou falando fundo principal. Ele é um fundo de investimentos principalmente em ações. Ele tem outros ativos, mas o ativo principal é ações. Boa parte dele é ações. É normal que fundos tenham mais de um tipo de ativo. Hoje em dia é comum ter uma parte ali de tesouro direto, ETF e tal. Mas ele é principalmente um fundo de ações. Ok? Deixa eu ativar aqui o computador. Ok? Ele é um fundo principalmente de ações. Ele tem alavancada em posições vendidas descoberto. Então, observação ali embaixo, que é o mercado de opções descoberto, é o quê? É quando você faz, abre aspas, uma aposta no mercado. Eu aposto que aquele ativo vai cair o preço a partir de tal dia. Aí, você trava o preço ali, você faz um contrato de compra, de venda, aliás, e por um valor que você acha que vai estar acima do valor que ele vai estar no dia, e acontece isso, aí você ganha um lucro. Se perder, você toma prejuízo. É um mercado assim, mercado descoberto eu acho um negócio muito complicado, trabalhar com opções, enfim. Mas tem gente que faz muito dinheiro com isso, né? Eu acho complicado porque não é minha competência, né? Como eu falei, nem sou analista financeiro, eu sou só um CPF que igual você está buscando boas oportunidades. Então, é um risco. Então fique ciente que ele trabalha com esse nível de risco, que é um nível que eu considero bem alto, bem volátil. É um processo de investimento bottom-up, ou seja, as empresas que eles investem, ou seja, as ações que eles compram, que esse fundo adquire, é analisada a partir de baixo, ou seja, eles não olham primeiro todo o cenário econômico. Primeiro olha a empresa lá nos seus fundamentos, aí vai subindo, né? Sei lá, eu vou investir em banco. Aí eu olho isso aqui, o Itaú, por exemplo, é um bom banco, tem bons fundamentos, o caixa está em dia, tem perspectiva de crescer, tem uma boa política. Eu vou vendo ali os critérios que eu considero importantes para a minha análise, no caso dos analistas do fundo, do Versa, e até chegar finalmente no cenário macroeconômico, ou seja, será que o mercado é um mercado bom para banco hoje em dia? Mesmo um banco competente ele é capaz de se destacar no mercado? Aí, se for tudo positivo, ele vai lá e investe. Entendeu? Eu estou falando assim, porca e toscamente o que é uma análise bottom-up, mas resumidamente é isso, ok? Depois, acho que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, se não estiver pronto, se não estiver no ar, depois eu dou um jeito de botar no ar, me cobra aí nos comentários, que eu acho que é um tema interessante, falar de bottom-up e outros tipos de análise é bem interessante que você pode aplicar na sua vida pessoal. Vamos também ver aqui o objetivo do fundo, isso é extremamente importante. Segundo as palavras dos próprios gestores, o objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, através de gestão ativa de uma carteira de ações com alavancagem, lembra das opções, e posições vendidas a descoberto, utilizando também derivativos financeiros. Ou seja, é um fundo de ações que tenta se expor um risco extra para poder obter melhores resultados. Isso muitas vezes funciona, tá? Então, pode considerar isso aí. Você não precisa se assustar por conta disso. Eu acho que é algo que você pode considerar bem. Não precisa ter medo dessa exposição. Mas, se você for uma pessoa conservadora, você pode ter uns problemas cardíacos. Então, entra no fundo se você aguenta as expectativas, os riscos e algumas quedas. Porque nem sempre os analistas acertam. Então, pode ter uns períodos aí de queda, mas você precisa ver no longo prazo se é interessante para você. Então, como eu falei, não dá para falar de um fundo sem outro. Por quê?
A gente estava falando do Versa Long Biased FIM. Mas esse fundo aqui, vou circular aqui, ele está fechado para nova captação. Aí você fica perguntando, mas por que você está falando nele? Porque a Versa tem outro fundo que segue a mesma estratégia. Ele é tipo uma versão, uma segunda parte desse fundo. Ele é uma versão um pouco mais simplificada, mais acessível, mas com a mesma estratégia do Versa Long. Então, ele é uma cópia, é um clone espiritual dele. Então, como você não vai conseguir entrar nele, eu vou colocar aqui as características do FIT. Por quê? Porque é o FIT que você vai conseguir entrar. Se você gostou do Versa Long Biased, você vai precisar investir no FIT. Isso não é uma má notícia, por quê? Vamos fazer uma comparação aqui. O Versa Long, para você entrar, você precisa de R$500 mil. Boa parte da audiência aqui do canal não consegue. Eu sei que tem gente que eu já conversei que tem capital, consegue entrar tem uma aposta inicial de 500 mil para um fundo de renda variável, mas não é a realidade da maioria. Então, é um fundo que a versão FIT dele, você consegue entrar com apenas R$500. Olha só. Então, uma grande parte das pessoas já consegue entrar. Claro, tem gente que... Eu sei que a realidade do Brasil é complicada para alguns, mas isso aqui já aumenta o número de pessoas que conseguem entrar nesse fundo. A movimentação mínima nele também é de R$100, enquanto no fundo principal, vou tratar assim como principal, o long como principal e o FIT como o irmão gêmeo dele, ok? Enquanto no principal você precisa de R$1.000 para fazer a movimentação. Então, você tem valores bem maiores, consideravelmente bem maiores, para poder movimentar um e outro. E a permanência mínima no principal é de R$5.000, enquanto a permanência mínima do outro é de R$500. Então eles têm essas diferenças espirituais aí, por assim dizer. A aplicação também é diferente. A liquidez é um pouco melhor na versão FIT. No FIT você consegue aplicar em D+1, ou seja, no dia que você aplica mais um dia útil. E o resgate para cotizar D+9 e D+10 para pagamento, ok? Então, se aí em 19 dias no máximo, mas isso bem que ficou bem parecido com o principal, mas em 19 dias no máximo você já está com dinheiro nas suas mãos. Ambos têm as mesmas taxas, a taxa de administração 2% ao ano e a taxa de performance de 20% do QCD, o CDI, e o imposto de renda é de 15%. Eu até esqueci de fazer uma observação aqui, lá no título eu botei também entre parênteses o FIT. Porque, na verdade, quando eu falo do long, eu tenho que falar do FIT, porque o long está fechado. Mas nós estamos falando dos dois em simultâneo, tá? Eu vou fazer comparação usando os dois. Para o caso de você ser uma pessoa que tenha posses suficientes para poder entrar no long, e também caso o long reabra para poder entrar novos investidores. Então, você já fica sabendo as informações. Mas acredito que a realidade da maioria vai ser o FIT, até porque quando você fala em se expor no Brasil, as pessoas têm um pouco de restrição. O FIT é um pouquinho mais novo, mas não menos rentável. Tanto o FIT quanto o long têm resultados parecidos. O FIT já conseguiu 46% desde que iniciou de progressão, enquanto o Ibov conseguiu apenas 20%. E o Versa Long ele já está bem mais tempo no ar. Então, ele já está com absurdos 843% de lucro, enquanto o Ibov conseguiu 87%. Mas boa parte disso é porque ele já existe há muitos anos. Então, é por isso que deu essa diferença, mas olhando o gráfico aqui você vê que ambos são ascendentes, ambos tiveram a mesma resistência no começo. Então, são fundos com características muito parecidas, então você sempre precisa considerar os dois juntos. Há uma pequena diferença aqui de alocação de patrimônios. Enquanto o long tem a metade dele em ETF, o FIT só tem 33%, é natural porque eles têm aportes diferentes, mas a estratégia é muito parecida, mudando apenas que o FIT acaba comprando mais ações à vista. Mas pelo gráfico a gente viu que os retornos são muito similares. Aqui tem um comparativo também dos ativos. Mais uma vez, ambos têm a maioria ETF, com a diferença que o long tem 51% de BOV a 11%, enquanto o FIT tem 33%, eu não estou conseguindo enxergar os ativos direito aqui, mas ambos seguem a mesma estratégia, como falei, apenas diferindo no FIT, que ele tem um pouco menos de ETF, mas ele compensa com ações, então aquela diferença mínima que você pode também considerar na hora de fazer o aporte.
Enfim, deixa eu acelerar aqui porque a câmera está avisando que a bateria está acabando. O fundo é para você? Ele é um fundo de alto risco, tá? Quando a gente fala em renda variável, a gente está falando de alto risco. Ele pode entregar excelentes retornos, ele tem entregado excelentes retornos, então apesar do risco, pode ser interessante para você que tem reserva de emergência, ok? Então, se você já tem reserva de emergência, é uma opção muito boa para você considerar, principalmente o FIT, que tem um aporte menor, caso você não queira se arriscar muito no começo. É fundo para longo prazo, não espere botar dinheiro agora e ganhar dinheiro agora. A bolsa em queda ele vai cair, a bolsa sobe ele vai subir, então fica atento também a isso. Não se arrisque demais nele, ou se arriscar, tenha em mente que você não vai ter retorno amanhã. Você precisa esperar para poder ter aqueles retornos absurdos que ele mostra no gráfico lá atrás. E é para quem é tolerante a risco. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. A bateria da câmera tá para cair a qualquer momento. Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso e principalmente comentar. Seus comentários viram vídeos. Ao fim desse vídeo também vai ter algumas recomendações. Muito obrigado de coração pela companhia de você até aqui. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.